Entradas brutais no futebol, o vídeo do Eurofoot, mano, tem 4 semanas que esse vídeo lançou, velho, e eu tinha colocado ele pra assistir já há um tempo, só que ele foi se perdendo aqui e hoje eu vi que, tipo, eu queria ver esse vídeo ainda, eu não assisti, mano, então vamos dar uma assistidinha aqui, porque meu irmão, sempre que a gente fala de entradas brutais, eu lembro daquela entrada do cara que aposentou o pai do Haaland, velho. Esqueci o nome de quem que foi que deu essa entrada. Mas sempre lembro disso. Esses tempos, o Donnarumma Sempre. apareceu Always. com um machucado pesadíssimo no rosto, a cara toda... Sim, e a cicatriz que ficou nisso aí foi embaçada, tá? O cara tá tipo Coringa, velho. Grampeada. Tipo, só que é na bochecha do Coringa na boca. Já fica o aviso, a imagem é fortíssima e vão ter outras assim no vídeo, afinal o tema são Aí, entradas ó, alerta, alerta. Conteúdo sensível. brutais no futebol, é coisa pesada, não tem como evitar, beleza? Com isso dito, coitado do Dona que ficou assim, depois Mano, que o Singo... E eu tenho uma dúvida, o Donnarumma, ele continuou jogando nesse jogo aí ou ele saiu, tipo... Ah, mano, dá licença aqui, pô, rasguei a cara. Acho que ele... Não, teve que dar ponta, ele não continuou, não. Provavelmente essa foto aqui... Com isso dito... Ela é, tipo... Se bem que... Tá com ponto já. Será que... Pô, não sei, mano. Coitado do Dona Bizarro. que ficou assim, depois que o Singo do Mônaco saiu na cara do goleiro e na hora de tentar pular por cima, ele não conseguiu recolher a perna o suficiente e acabou literalmente dando um chute com a sola da chuteira na cara do goleiro italiano. Mano, isso aí, posso falar, é milagre ele não ter ficado cego, velho. Porque se a trava pega no olho, meu irmão, acabou, velho. Acabou, cego, aposentou e é isso, tá ligado? E o pior é que na sequência, o Donnarumma ainda bate a cabeça no gramado com tudo. Ele foi grampeado pela equipe médica ali no chão mesmo, e pelo Dona ele continuava jogando. Só que ele foi substituído Ah, ele foi grampeado. pelo Safonov, e depois que o jogo acabou, inclusive, ele encontrou o Singo no corredor e os dois se abraçaram. O Donnarumma tava incrivelmente tranquilo e sorrindo pro tamanho da lesão Pô, ponta firme, né? Tipo assim, o cara não fez a maldade também, deu pra ver que ele não fez a que ele maldade. teve na cara, né? E disse ainda muito simpático pro Singo. Ele percebeu Tranquilo, pô. Você abriu minha cara aqui, mas tranquilo. Consegui botar minha língua pra fora pela bochecha, mas tranquilo, pô. pela reação do Singo de imediatamente pedir desculpas em campo, que não foi proposital, mas mesmo assim poucas Olha a imagem, velho. Olha a imagem, mano. Que isso. vezes a gente viu uma solada tão pesada, né? É verdade. Depois, o Singo também fez questão de pedir desculpas publicamente pelas redes sociais, então tá tudo em paz entre os dois. O curioso Legal. é que pouco tempo depois, isso meio que aconteceu de novo, só que dessa vez não teve muita paz no final, tá? O Millwall enfrentava o Crystal Palace quando o goleiro Roberts saiu da área pra tentar desarmar o Mateta, que ia pra cara do gol ali. Só que num momento de loucura, ele simplesmente deu uma voadora, levantou a perna lá em cima Nossa! e solou a cara do Mateta também com as Não, mas se pá pegou mais de raspão travas essa, da né? chuteira Ou e não. muito justamente foi expulso, né? É lógico, Mas talvez pô. até pior do que a Cara entrada maluco. foi a reação de todo mundo do Millwall em relação a isso. O técnico Alex Neil, ao invés de falar uma palavra de conforto ali pro Mateta, ele foi pelo caminho de nem foi tão ruim assim. Ele literalmente isso, disse assim, mano. não, isso acontece toda hora. Não acontece toda hora. Não O clube mesmo. Não mesmo, E velho. também foi naquela de não foi tão ruim assim e tal, mas o pior foi a própria torcida do Millwall. Depois do acidente, eles foram ouvidos cantando Let Him Die, ou Deixa Ele Morrer. Olha que negócio isso, absurdo, mano. cara. E no jogo seguinte, quando o Millwall enfrentava outro adversário, chegou no minuto 8 e eles foram vistos aplaudindo em homenagem ao goleiro Roberts. Por quê? isso, Porque mano? foi no mesmo minuto do acidente. Isso é loucura, pô. Isso é loucura, os caras são perturbados, No velho. jogo contra o Palace. Ou seja, os caras estão comemorando a solada na cara, tratando o goleiro como herói. Um negócio absurdo e nojento, né? Bom, naquele dia... Eu nem vou falar o que é isso aqui, não. Você sabe o que eu tô pensando aqui, velho. Porque europeu, pô, não dá, velho. Tipo assim... Cara, esse movimento na Europa é nojento, velho. É nojento. E tem em toda parte da Europa. O Mateta teve O futebol mostra isso assim, escancaradamente, tá que ligado? sair de maca direto pro hospital e tomou 25 pontos. E ao Cê que é louco. parece, as travas da chuteira quase arrancaram a orelha dele fora. E ele disse que veio um cirurgião plástico, tirou fotos do local ali machucado e o cara não quis mostrar as fotos pro próprio Mateta. Que Porque tava num isso, estado mano. tão deplorável que Tava caindo a orelha do não cara. parecia mais uma orelha, nas palavras do cidadão. Então, graças ao trabalho No vídeo parece que pegou meio de raspão, mas regaçou tudo, né? desse profissional ali,
ele meio que conseguiu reconstituir a orelha do Mateta, que vai voltar a jogar futebol normal. Vendo o lance, eu acho que ninguém chega e pensa, pô, vou entrar com a sola na cara do adversário. Ou quase ninguém, lógico que mas não. ele foi no mínimo muito imprudente. Foi imprudente. O cara não foi pra matar o doidão, tá ligado? Responsável de sair daquele jeito do gol. E de qualquer maneira, esse goleiro pegou 6 jogos de suspensão e disse que estava devastado pela situação, pediu desculpas publicamente, então ele agiu de forma muito melhor que o clube ou que os torcedores, né? E ainda foi perdoado pelo próprio Mateta, que disse o seguinte: muitas emoções fazem você tomar atitudes loucas. Foi um erro, a gente aprende assim. Agora, só pra terminar, quer saber a parte mais maluca? No calor do momento, o Mateta não percebeu a gravidade da situação e queria levantar e continuar jogando, cara. A orelha dele literalmente tava... Nossa, olha essa imagem! pendurada, cara. Essa entrada... Olha essa imagem, véi! A orelha saindo fora, meu irmão! Lembra muito uma que aconteceu na Copa do Mundo de 82. Na semifinal, o goleirão da Alemanha Ocidental, que chamava Schumacher, foi sair do gol num lance parecido e acabou se chocando contra o adversário, o francês Batistão. Mas foi de bunda, pelo menos, né? Bom, o problema é que se tu for ver lentamente, o goleiro ainda tá a uns 2 metros de distância na hora que o Batistão chuta pro gol. Ou seja, ele foi no mínimo irresponsável, mas eu não sei se não dá pra afirmar que ele foi mal intencionado também. Aí o detalhe é o seguinte, a bola já tava tão longe no momento da porrada que ninguém tava olhando pro goleiro. Então não só o juiz não expulsou o goleiro Schumacher, como também não deu amarelo e nem sequer falta. Véio? Simplesmente foi tiro de meta. O Schumacher cobrou e seguiu o jogo, cara. E tu consegue ver que a colisão foi forte pela forma como a cabeça do Batistão reage ao encontrão, né? E como ele cai no gramado ali igual uma tábua. O tal do Batistão, coitado. Mas, tipo assim, não tô querendo defender o goleiro não, mas a maneira como ele recolhe a perna e bate de bunda, se pá, ele... tipo, tentou evitar o pior, velho, eu acho. Perdeu 2 dentes, quebrou 3 costelas, sofreu uma concussão e disse que passou a vida inteira com dor na coluna. Nem fudendo. Mas sabe o que é pior? Que o goleiro, além de não ter sido punido, ficou em campo e adivinha, a partida foi pros pênaltis e ele saiu como herói, depois de defender 2 cobranças, cara. Isso causou uma revolta tão grande na França, que os franceses começaram a fazer bonecos do goleiro Schumacher e pendurar os bonecos enforcados nos postes de luz. É, bem mau caratismo, né? Tipo assim... Não é mau caratismo, mas tipo assim... É um sentimento de injustiça muito grande, pô. O cara capota seu jogador e ainda é campeão depois pegando 3 pênaltis. E os líderes de ambos os países... Ou 2, sei lá. Países tiveram que conversar pra tentar apaziguar os ânimos. Pelo menos o Batistão conta que ele se encontrou com o Schumacher eventualmente, eles conversaram sobre o assunto e que pra ele o caso tá encerrado. Ele disse que não tem nenhuma simpatia pelo Schumacher, mas também não guarda mágoa. E se essa entrada do goleiro possivelmente foi irresponsável, mas não proposital, o que dizer do Felipe Melo em 2010? Era quartas de final de Copa do Mundo e o Brasil pegava a Holanda. A gente tinha tomado a virada com 2 gols do Sneijder, mas nem tudo tava perdido. Tinha 20 minutos de jogo ainda pro Brasa buscar o empate, até que o jogador perdeu a cabeça, né? O Felipe Melo tinha uma fama de entrar pesado nas jogadas. Isso aí é aquela coisa que eu já mostrei aqui pra você. Se ele quisesse, ele quebrava a perna do Rubem, velho. Se ele quisesse, ele quebrava a perna do Rubem. Tinha esse apelido de Pitbull, mas nesse momento ele não foi Pitbull, ele foi só um agressor mesmo. Com o Robben caído no chão e já ali prendendo a bola, o Felipe continuou no lance e simplesmente pisou com tudo com a trava da chuteira na coxa do holandês. E depois do pisão, ele meio que continua ali e quer pegar a bola pra sair jogando rápido, tá ligado? Como se fosse falta pro Brasil e não pra Holanda. Ele tava fora de si e foi expulso na hora, corretamente, né? Mas o mais chocante foi a entrevista que o Felipe Melo deu depois do jogo. Ao invés de pedir desculpas pro Robben, pra Holanda, pro torcedor brasileiro, ele usou as frases mais sem caráter que um agressor pode usar, né? Ele relativizou a agressão. Acabei pisando na bola, toquei sim o Rubem. Disse que não era pra vermelho. Toquei o Rubem. Mas não sei se foi pra cartão vermelho a jogada. Falou que não foi tudo aquilo, porque se ele quisesse, teria quebrado o Robben. Porque eu tenho força suficiente pra quebrar a perna do Rubem, ou seja... E pra completar o bingo do mau caratismo, culpou a vítima. E se você parar pra pensar, se você ver os lances direitinho, encostava nele, ele caía, pulava e dava cambalhota no campo, enfim, é difícil isso aí. Mas... Não, tipo assim, é lógico que ele foi muito errado nessa entrevista aí, o Felipe Melo, né, mano? Mas, pô, depois do jogo, eliminação, é foda, tipo assim, você cobrar uma postura do cara... Nesse momento aí, o cara ainda tava tomado pela raiva, tá ligado? Ele não tava de cabeça fria, não. O cara tava puto ainda, a cabeça, tipo, um trevo, mano. Pelo menos ele fez uma coisa boa, que foi chamar o Robben de Rubem umas 50 vezes. Isso aí foi engraçado demais. Do Rubem. O Rubem. 8 anos depois, em 2018, o Felipe Melo disse que pisaria no Robben de novo, porque estava... Aí não dá, não.
Tentei defender o cara lança uma dessa aí, pô. Tá maluco, mano. O cara teve anos pra pensar no que ele fez e falou, faria de novo. É difícil demais, cara. É difícil demais, às vezes. Representando uma nação. Uau, cara, que bela representação da nação brasileira, hein? Fazer uma agressão estúpida e imbecil, parabéns. Foi só em 2020, uma década depois, que o Felipe Melo caiu na real e verdadeiramente fez um meia-culpa, dizendo que nunca faria aquilo novamente, mas ao mesmo tempo disse que não se arrependia, cara. É inacreditável. Curiosamente, nessa mesma Copa, a Holanda... Não, mas tem uma entrada nessa Copa que é pior que a do Felipe Melo. Tipo assim, esse pai é não intencional, essa da final, tá ligado? Mas ela foi muito pior. Passou pelo Brasil e foi até a final enfrentar a Espanha, quando o volantão Nigel de Jong, da Laranja, resolveu Felipe melar também. Numa disputa com o Xabi Alonso, ele perdeu completamente a noção da jogada e ergueu a perna numa altura absurda, cravando as travas da chuteira no peito do E ele não foi expulso, velho. espanhol. E cara, tem muita coisa bizarra nesse lance, né? A primeira delas sendo que o pé dele tá muito longe da bola. Pô, tá a milhas de distância ali, ele não ia ganhar esse lance nunca. E segundo que alguns jogadores são tão cara de pau que o De Jong saiu levantando os braços como quem diz, foi nada, hein? Foi, mal tocou. Eu tive uma visão errada do lance, ele foi cuzão pra caramba. Mas é tipo assim, é um lance tão inacreditável que você não imagina que o cara faz por querer, tá ligado, velho? É muito inacreditável, pô. Seu juiz, foi o Xabi Alonso que deu uma peitada violenta no meu pé. Terceiro que o juiz, vocês podem ver que tava com a visão meio encoberta no lance, tinha um jogador bem na frente, né? E aí ele simplesmente deu só um amarelo pro De Jong. Isso aí era a época sem VAR, beleza? Pro saudosismo. Se tivesse VAR hoje, esquece. Se fosse hoje, obviamente o VAR chamaria e o De Jong iria direto pro camburão, né? Mas não foi. E eu acho que essa entrada só não foi mais escandalosa porque a Espanha, no final das contas, ganhou a Copa do Mundo. Se eles perdem pra Holanda, com o gol do De Jong, essa não expulsão aí ia ficar como um dos maiores erros de arbitragem da história. O Alonso disse que na época ele sentiu uma dor extrema no peito e que parecia que o corpo dele tinha sido despedaçado e refeito sem que as peças tivessem sido colocadas no lugar corretamente. Que isso, mano. Essa dor aí foi cabulosa, viu? Que descrição mais bizarra, cara. Olha que insano, cara. E ele disse que na comemoração do título, com os jogadores jogando água um no outro ali pra brincar, né? Só isso aí já era o suficiente pra doer. Enquanto o De Jong deu uma entrevista muito bem humorada sobre esse tema e disse que ele tentou ir na bola, tá? E que ele nunca conversou com o Xabi Alonso, mas que ele acha que o Xabi Alonso não se importa muito, afinal, no final das contas, ele foi campeão do mundo. Então o que é uma solada no peito se você tá levantando o título da Copa? Ah, eu tomaria uma solada no peito pra ser campeão do mundo, vocês não? Solar diga, pô, eu provavelmente ia desmaiar, né? Porque, né, esse chassi aqui de grilo, pouco atlético, eu falei, bum, paguei. Mas, pô, pra levantar a taça, tá de boa por mim. Né? Você não precisa ser nem eu levantar, o Brasil levantar lá, o Neymar, os meninos lá, tá bom pra mim, velho. Toma, pode vir, ó, dá uma soladinha aqui. Tomaria uma travada no meio da costela assim pra ganhar a Copa do Mundo? Provavelmente que sim. Já o árbitro daquele dia, o Howard Webb, disse que o amarelo não foi por medo de expulsar alguém numa final de Copa, não. Foi pelo ângulo dele, que tava encoberto, e realmente a gente consegue ver que tava, né? E aí ele disse que vendo melhor o que aconteceu depois, sim, era pra ter expulsado o De Jong. É óbvio. Agora falando de uma entrada que foi realmente de propósito, com confissão pública mesmo, e que quase acabou com a Confissão pública, isso é foda. carreira do pai do Haaland, o Alf Inge Haaland. Mas pra falar dessa entrada, a gente tem que contar um pouquinho mais da história da treta, porque ela vem lá de trás. Tudo começou em 97, em uma partida entre o Leeds e o Manchester United. O United tinha o polêmico Roy Keane e às vezes agressivo Roy Keane. E o Roy foi dar uma entrada no Haaland, mas acabou levando a pior e ele mesmo se machucou. Nisso a gente consegue ver pelo replay que o Haaland pai foi ali pra cima do Roy Keane, acusando ele de estar fingindo uma lesão pra fugir da falta cometida, sendo que na verdade foi seríssimo aquele lance. O Roy Keane rompeu os ligamentos do joelho e chegaria a ficar 1 ano fora dos gramados. Pô, cara rancoroso, hein? Então durante todo esse tempo de recuperação e até depois de já recuperado, por anos, o Roy Keane guardou rancor. Amargou, fi. Amargou o negócio lá no fundo da alma. Desse momento e secretamente planejou uma vingança. Então esse é todo o contexto para essa voadora criminosa que o Roy Keane cometeria em 2001, 4 anos depois. Ele 4 anos, vai mano. na altura do joelho do pai do Haaland ali, né? Nossa, velho! De cima pra baixo, com as travas. Olha! O único Pô, isso é muito mau caratismo, mano. O cara fazer um trem desse. É muito mau caratismo. objetivo de quebrar o cara no meio.
Obviamente, o Roy Keane foi imediatamente expulso, ele foi suspenso por mais partidas e ainda multado depois disso, até porque, francamente, era daí pra delegacia, né? Na moral. Mas se liga só que ele inicialmente foi multado só em 5 mil libras e 3 jogos. Uma piada, né? O mesmo número de jogos que eles queriam suspender o Matheus Cunha recentemente por ter tirado os óculos de um segurança do Ipswich. Esculacho, pô. Esculacho, deixa o velho cego. E de acordo com a autobiografia do Roy Keane, ele não se arrepende. Ele me irritou quando abriu a boca. Eu jogava contra um idiota absoluto. Eu queria machucar ele, ficar de pé do lado dele e dizer: toma essa, seu bosta. Não me arrependo disso, mas eu não queria lesioná-lo. Não queria lesioná-lo. Que isso, mano? Acho que a galera às vezes subestima o poder de um bicudo, né, pô? Caramba, mano. Meu irmão, a tua entrada era pra ter quebrado a perna do cara no meio. Depois dessa declaração, aí sim que o Roy Keane foi multado em 150 mil libras por ter basicamente admitido que armou o golpe, né? E em 2023, mais de 20 anos depois, o Roy Keane ainda manteve a postura arrogante de negar que tenha sido uma entrada tão forte. I don't think that tackle was that bad. I really don't. I know it looks bad. You know when a player does a somersault? It was knee high though, wasn't it? I was never going to injure him in that tackle. You can't injure a player with that type of tackle. Já o Haaland pai disse que é triste ver que o Roy não se desculpou, que ele tinha intenção de machucar mesmo. E depois dessa entrada, o cara conseguiu jogar mais apenas 5 partidas na carreira antes de desistir do futebol e pendurar as chuteiras. Loucura, pô. Aí hoje em dia, o Haaland filho, né, o Haalandinho, tá torando de meter gol na Inglaterra e o Roy Keane continua amargurado, não deixou de lado seu rancor, aproveitando toda a situação pra criticar o Cyborg. Como um jogador de League 2, análise fulminante de Roy Keane sobre o atacante de Manchester City. Mas e quando um jogador sofreu uma pancada tão forte que ele teve que grampear a orelha e continuar jogando assim mesmo? Isso aí a gente contou nesse vídeo sobre coisas esquisitas que os jogadores usaram em campo. Que isso? Eu nunca vi isso não. Nossa, tomar uma grampeada na orelha sem anestesia aí no meio do jogo. Vale a pena assistir porque tá muito curioso e tem até um jogador usando um absorvente no meio da partida. É uma loucura demais. Vou ver depois esse vídeo aí, Pô, essa do Roy Keane, mano, é foda, velho. Tipo assim, é um cara muito amargurado, né, mano? Tipo, velho, caramba, o cara, tipo assim, foi jogador do Manchester, ganhou outras coisas provavelmente, né? Porque o Manchester teve um período ali de muita vitória. E o cara fica nesse amargor todo, velho, por causa, tipo assim, de uma interpretação errada do pai do Haaland, tá ligado? Ele achou que o cara tava simulando e falou assim, véi, vai te catar, levanta aí. Depois podia ter pedido desculpa lá, foi morte, ele tava simulando, que não sei o que, podia ter se acertado. Não, o cara prefere chegar e dar uma solada no joelho do doidão. Foda, né, véi? Pô, não leve rancor pras suas vidas, rapaziada.